8 mitos que impedem que você viva de música, 8 mitos que te seguram de você fazer a coisa que você mais quer fazer, que é viver de música. Vamos lá então. Primeiro mito: tenho que largar meu emprego, minha faculdade para viver de música? Claro que não. Muita gente me pergunta isso porque já tem uma carreira solidificada ou está no meio da faculdade, foi difícil de entrar na faculdade e vai largar tudo para ser músico e é arriscado e não sabe se vai dar certo. Claro que você não precisa largar. Eu larguei a faculdade depois de fazer 2 anos, de ter feito o vestibular da FUVEST, ter passado na USP. Eu larguei. Tem gente que larga, queima a ponte mesmo e não olha para trás. Mas você não precisa necessariamente fazer isso. Você pode fazer uma dupla jornada. Trabalhar de dia ou estudar de dia e à noite você vai lá, estuda o seu instrumento, ensaia com a sua banda, conhece o music business, faz os seus contatos, faz as mídias sociais, vai trabalhando até o momento que você tenha mais segurança, né, tá mais sólido a sua carreira ali para você dar, sim, aí queimar a ponte, aí você dá o passo principal, que seria você se dedicar 100% para a música. Mas olha só, você dorme 8 horas, trabalha 8 horas, você ainda tem 8 horas do dia para você se dedicar à música e aí sim com o tempo perceber qual é o melhor caminho e aí dar a tacada final, que é viver exclusivamente de música. Beleza? Então esse é o mito número 1. Mito número 2. Tem muita banda no mercado, tem muito músico no mercado e eu nunca vou encontrar um lugar para divulgar meu trabalho. Eu não acredito nesse mito. Olha só, se você prestar atenção, você sempre está conhecendo artistas novos, músicos novos, pessoas novas que estão aparecendo. Então, elas sim, elas não acreditaram nesse mito e elas foram para cima e encontraram o espaço delas, correto? Outra coisa, você tem a internet aí que está cada vez mais, está crescendo, está atingindo mais pessoas. Se você fizer o trabalho de casa, entender como funciona o seu gênero de música, o seu micronicho, você estudar o music business, você vai encontrar o público que pode sim interagir com a sua música. Ponto que realmente vai acontecer. E outra coisa, o bolo está sempre crescendo. Não é que tem lá, tá fixo e cada vez tem mais gente tentando pegar ali os pedacinhos. Na realidade, o bolo cresce, as tecnologias mudam, a coisa aumenta. Então, por exemplo, anos atrás não existia Instagram. Hoje em dia você tem uma série de músicos que vivem exclusivamente do Instagram. Então, assim, cada vez mais você tem essas possibilidades na internet, cada vez mais você tem possibilidades no videogame, por exemplo, né? Nas trilhas de game, cada vez mais você tem possibilidades dos criadores de conteúdos para a internet que precisam de trilhas, precisam de música, e fora isso, as formas tradicionais de show, de merchandising, de bandas, de artistas, de sideman, né? De acompanhar outros artistas. Então, tem muita coisa acontecendo. Você precisa entender das possibilidades, tem que estudar a profissão, tem que estudar o music business, aí se encontrar, né, no seu nicho, no produto que você quer, como você quer se apresentar, que serviços você quer prestar, e aí você vai com certeza conseguir viver de música e esquecer esse mito que o negócio é fechado e tem que todo mundo brigar pelo mesmo negocinho ali. Mito número 3. A minha cidade é muito pequena e não tem público para minha música. Isso também é um mito, né? Você sabe que existe a internet e você sabe que no Brasil a gente tem ali 100 milhões de pessoas com acesso à internet. Então, se você definir quem é teu público, se você souber exatamente as ferramentas para achar teu público, você acha teu público em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. E pronto. E você tem alguns benefícios de morar em cidade pequena, que é o custo é muito mais barato do que morar numa cidade grande. Você não tem trânsito, você não tem um monte de coisa que perde esse tempo numa cidade grande, certo? Você tem os benefícios da cidade grande também, mas a cidade pequena te dá vários benefícios que você pode aproveitar e bombar na internet seu trabalho. Simples. Então, assim, acaba sendo um mito, acaba sendo uma desculpa que te prende a não fazer o que você realmente tem que fazer, que é trabalhar na internet. E quando der, você vai na cidade grande, para os eventos, para fazer o network, o que seja. E, claro, para tocar, para mostrar o seu trabalho. É isso, para mim é um mito e um dos maiores mitos que tem. Mito número 4. Kiko, tô muito velho para começar uma carreira na música e arriscar nesse negócio de música. A primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte: se você tá vendo esse vídeo aqui, é porque essa paixão ainda tá lá. Você tá buscando coisas, você tá acompanhando coisas de música, de carreira de música. Então, vamos lá, dá uma analisada do que você tá fazendo, do trabalho que você tá hoje e pensa bem se você tá feliz onde você tá, para você realmente buscar sim, viver de música e jogar com tudo o que você está a fim de fazer da vida, né? A paixão que você tem da vida. É isso. E
Dá um Googlezinho ali e procura saber os artistas que começaram depois dos 40, depois dos 30, depois dos 40. Quer dizer, você não vai estar velho se você tem uma paixão, você tem a energia, você está afim de fazer, você tem toda a tua experiência de vida já para juntar com a música, vai para cima, não tem essa de idade. Mito número 5. As pessoas ao meu redor não me apoiam. Isso eu sei que é muito duro, porque de repente seus pais, seus irmãos, seus melhores amigos são aqueles que não te dão aquela força, te desencorajam, falam, isso aí não vai dar certo, você vai quebrar a cara, você tá louco, você vai arriscar. Eu sei que é duro, são pessoas que você ama, então é difícil. Mas você primeiro tem que encontrar o grupo de pessoas que tem a ver, tem afinidade com você, e na internet você vai sim encontrar esse grupo de pessoas que estão no mesmo barco, com a mesma vontade, e você vai se alimentar dessa vontade das outras pessoas nesses grupos. E assim, no primeiro sinal que você conseguir alguma coisa, ou que as pessoas ao teu redor perceberem que você está indo com tudo, que você está com seriedade, que é realmente o que você quer, elas vão te respeitar. E no primeiro sinal que você conseguir alguma coisinha na música, vivendo de música, elas vão te apoiar com tudo, porque elas vão realmente perceber que é a sua paixão, que é o que você realmente quer, que é o que te faz feliz. E aí as pessoas que te amam, claro que elas vão te colocar para cima em algum momento. Mas eu entendo que no começo isso pode ser duro, porque todos que gostam da gente vão ter esse medo da gente quebrar a cara. Então você tem que fazer por você, você correr atrás, conseguir os primeiros resultados, mesmo que mínimos, e essas pessoas que estão ao teu redor, elas vão te apoiar sim, porque elas vão ver que esse é o caminho da sua felicidade. Mito número 6. Tem uma formação sólida de música, já fiz faculdade de música, já estudei muitos anos no meu instrumento, não preciso entender de music business. Isso é completamente errado, é um mito. Porque sim, você precisa entender do music business para fazer sua carreira. Você não vai encontrar um empresário aí solto que vai pegar você no colo e vai fazer você acontecer. Você precisa entender de tudo que acontece para ter uma carreira sólida. Você precisa entender do showbiz, do music business. Não tem outro jeito. Outra coisa, cada vez mais as coisas estão indo mais rápidas e você tem que se atualizar, você tem que entender de tudo que está acontecendo, você tem que ter uma visão 360 graus da sua carreira. Então não tem essa de você só pensar na música, só pensar na sua banda e achar que alguém vai fazer isso por você, que isso não vai acontecer. Então também é outro mito. Mito número 7. Ainda não estou pronto para ser um músico profissional. Tipo, ainda não estou pronto. Quando que vai estar pronto então, né? É um mito. Porque, diferente de outras profissões, de repente um advogado, OAB, tem um teste que vai falar pode ou não pode. Na música não tem essa. Não tem alguma entidade que vai falar, olha, você ainda não pode ser um músico profissional e agora você pode. Nas artes, você pode ser um grande musicista, um grande cantor, uma cantora, mas talvez não, você não precisa ser um virtuoso. Se você tiver um bom conceito, você consegue colocar a tua arte para o mundo. Se você tiver alguma mensagem para passar, você já é um artista e você tem que colocar em prática, em ação. Então, assim, tocar seu instrumento, definir bem um conceito artístico, entender de music business e colocar tudo isso em prática, em ação. Vai lá e faz, se joga na fogueira e é a única forma de você se tornar um profissional. Porque aí você vai entender todos os meandros do music business, de como apresentar sua arte, sua banda, sua carreira da melhor forma, e aí você já está no mundo, já é um profissional. É simples assim. Então, assim, isso para mim é um mito, não tem aquela linha que é, não sou profissional ou sou profissional. Mito número 8. Preciso de mais informação, preciso de mais conhecimento. Eu estou quase pronto, mas não estou pronto. Mito. Olha só, se você não coloca em prática logo, você nunca vai fazer o negócio, nunca vai virar um músico. Você quer aprender a fazer show? Você tem que fazer show. Não adianta querer aprender mais, ler livros, ver coisas, não sei o quê. Tem que colocar em prática, tem que estudar, obviamente, tem que ensaiar, obviamente, tem que praticar, mas tem que colocar em ação tudo para realmente desenvolver habilidades ali na prática. E outra coisa, se você fica só estudando e não coloca em prática, você fica preso aí para essa armadilha do conhecimento e às vezes você fica até mais confuso, porque você tem aí muitas opções, muitos conhecimentos e até dá uma frustração porque você vê pessoas que não tocam nem tão bem quanto você ou nem têm tanto conhecimento quanto você e estão ali viajando, estão em turnê, estão lançando seus trabalhos, porque essas pessoas acreditaram que tem que estudar, mas também tem que colocar em prática, tem que fazer acontecer. Enquanto que você que tem esse mito,
você fica ali só estudando, estudando, não coloca em prática e não vê nada acontecer. Quando você vai ver, você sabe um monte de coisa, mas não sabe usar nada. Então é um mito e tem que tomar muito cuidado com essa armadilha do conhecimento. Então é isso, esses são os 8 mitos e eu espero realmente que você não tenha nenhum desses mitos passeando pela sua cabeça, e se tiver, assista esse vídeo quantas vezes for necessário para você se desconectar desses mitos e realmente fazer a tua carreira acontecer, e você vai lá e vai viver de música e vai ser feliz e vai fazer a sua arte da forma que você está afim de fazer. Porque é o seguinte, quem quer dá um jeito e quem não quer sempre acha uma desculpa. Então toma cuidado com esses mitos e vai pra cima, beleza? Grande abraço do Kiko. Valeu.